Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Nos diz assim a palavra de Deus, na primeira epístola de Timóteo, no capítulo 6, os versículos 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém. Amém. Meus irmãos, esse assunto, riqueza versus pobreza, é um dos assuntos mais mal interpretados da Bíblia. A palavra de Deus nos afirma que nós, verdadeiros cristãos, temos o bem maior. Quem tem o bem maior, quem tem o maior bem, é o mais rico. É a mesma coisa você falar em quantidade. Você falar da parte material. Quem tem mais coisas, mais casas, mais dinheiro, quem tem os maiores bens, é o mais rico. E a palavra de Deus diz que nós temos o bem maior. Acontece que esse bem maior, que torna todos os verdadeiros crentes, sem exceção, os tornam plenamente ricos, ele será entregue a todos somente na gloriosa epifania de Cristo, ou seja, na sua manifestação divina, na sua segunda vinda. Então, até aqui, nós temos base bíblica para dizer que nós somos ricos porque nós temos o bem maior. Apenas eu vou receber a minha herança quando Cristo voltar. Você recebe a herança material quando o seu pai morre. Nós não, quando o pai mandar Cristo para nós. Aí nós vamos receber essa riqueza imensurável, incomparável. Os falsos pastores, os pregadores, os apóstolos, os outros, como eu sempre digo, filho do diabo, pregam o Deus Mamon, não é o nosso Deus. O Deus Mamon, o Deus das riquezas, como se ele fosse o nosso rei Jesus Cristo. Isso é como a história de Jesus nascer em 25 de dezembro. Foi o filho do Deus Sol. Aí como misturou o paganismo, aí eles começaram a celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Jesus nem nasceu em dezembro e nem nasceu no dia 25. Mas todo mundo comemora o nascimento de Jesus no dia 25. Sabe o que é que estão comemorando? Estão comemorando o nascimento do Deus Sol, que os pagãos comemoravam. Tem nada a ver com o nascimento de Cristo. Absolutamente nada a ver. Mesma coisa, eles pegam o Deus das riquezas, o Deus Mamon, que muitos procuram, e trazem como se fosse Cristo, como se Cristo tivesse vindo para lhe dar riqueza, para você ser rico aqui na terra. É a mesma coisa, a distorção da palavra, a distorção da verdade. João 10, a partir do versículo 10, diz assim:
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, eterna, para sempre. Eu sou o bom pastor. Porque o bom pastor, ele dá a vida, ele conduz a vida eterna, ele protege a ovelha. Ele não está preocupado primeiramente com a riqueza dela, mas se ela está viva, se ela está protegida do lobo. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Dá a vida pelas ovelhas, não é morrer por elas não, porque Jesus já morreu por elas. Dá a vida pelas ovelhas, é ele viver em prol delas. É ele poder ter uma vida separada, e ele viver ali servindo, dando a vida dele para as ovelhas. Serve uma, serve a outra, serve uma, orienta uma, disciplina a outra. E isso é dar a vida. Ele está dizendo aqui que esse é o bom pastor. Viu o lobo, o mercenário, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, viu o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, ele não protege, ele não ensina. Aí o diabo pega a ovelha sem a palavra, sem a verdade, sem o ensino, e arrebata para ele e mata, porque ela ainda não recebeu o ensino. Vocês aqui recebem. Cadê que você cai em certo laço do diabo? Por quê? Porque o pastor não é mercenário, não vem só receber o dinheiro e vai embora não. Ele ensina a igreja. O que é que eu disse aqui hoje? Pai, tenha cuidado com esse teu Facebook, rapaz. Isso é um laço do diabo para ti. Olha, meu irmão, uma das coisas assim, que eu tive certeza na minha vida foi do dia que eu fechei aquela desgraça. Me deu um alívio, Aquilo enchia meu coração de sujeira. Eu abri ali, eu via imoralidade, eu via blasfêmia, eu via tudo de ruim. E eu me alimentando, eu tenho mente, eu sou humano, rapaz. Eu capto as coisas, meu coração é enganoso, ele pega o que é ruim. Se tu pensa que tu é santo, eu vou ver o Facebook e não vai entrar nada de ruim, você tá enganado pelo diabo. Porque tu é homem, pecador, tendencioso ao pecado, e quando tu vê, entra. Entra sem você ver, sem você saber. Me deu um alívio. Eu tenho um nojo. Graças a Deus, o meu arrependimento é não ter tirado essa desgraça da minha vida antes do tempo. E eu só queria ter a certeza de eliminar da minha vida as coisas que eu tive certeza de eliminar, como eu tive desse Facebook. De alguma forma você está preso. Você não pensa assim, você está enganado. Ele diz aqui: o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele foge, ele tira o time. Ele deixa ela solta, espalhada nos montes como sem pastor. E ela sofrendo as consequências. Ele diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Há um verdadeiro contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Meu. Muitos só se sentem filhos de Deus se forem ricos, né? Se eles tiverem posse, né? Se eles forem ricos nesta era, se eles nesse tempo, esses são os filhos do diabo. Eu vou repetir. Os que só se sentem ricos, se eles forem ricos nessa era, os que só se sentem filho de Deus, se ele tiver muito dinheiro no bolso, carro, casa e tudo que ele quiser, se ele se diz filho de Deus, porque ele tem isso, ele é filho do diabo, ele é filho do Deus Mamon. Ele não é filho do nosso Deus, coisa nenhuma não. Outros
mesmo sendo pobres nessa era, nesse tempo aqui, sabe que isso é momentaneamente e que eles são eternamente ricos, pois receberam o bem maior, receberam a salvação. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. O cara está lá, sabe que não tem nada, mas sabe que de uma hora para outra aquilo se acaba. Ele pode lutar para ter coisa boa, mas ele é feliz. Se perguntar para ele se é pobre ou não. Às vezes pergunto no meu trabalho, né? Mas por que você não diz que é pobre? Eu digo, eu não sou pobre, eu sou rico. Aí eles pensam que eu estou dizendo que eu sou rico porque eu tenho muito dinheiro, sabe? Rapaz, pobre é o cão. Satanás é pobre. Eu sou rico e é muito. Fica tudo olhando para mim. Porque não entendem. Como é que eu vou dizer que eu sou pobre, rapaz? Se meu Deus diz que eu tenho o maior bem de todos, se juntar a riqueza deles tudinho lá, não dá a minha, rapaz. Porque eu tenho o bem maior. Eu tenho a salvação. Vocês vão ver mais exemplos sobre isso. Então, mesmo o cara que não tenha nada, ele se sente... Ele não está em posse ainda da riqueza dele, mas já é dele. Veja bem, os ricos desse mundo estão em posse da riqueza que vai para o fogo. Os pobres deste mundo, que são filhos de Deus, não estão de posse da riqueza deles, que é eterna, mas é deles. E ele vai receber no dia que eu falei dessa epifania, dessa volta, dessa manifestação de Cristo. Então não existe filho de Deus pobre. Se você disser que você é filho de Deus pobre, você está dizendo que o bem maior, a salvação, a eternidade não é nada. Teu negócio é riqueza. Riqueza para você é ter dinheiro e tudo o que você quer. Você está confundindo os deuses. O teu Deus aí não é Jesus. O Deus Jesus primeiro dá a riqueza da vida. O Deus Mamon dá a riqueza material. Se você pensa assim, o teu Deus é o Mamon. Não é o Deus Jesus, não. Está muito enganado. Biblicamente eu provo que você não é filho de Deus em Jesus Cristo. Deus nessa passagem usa Paulo para falar a Timóteo, que se encontrava na igreja de Éfeso. E como em toda igreja, havia ricos e pobres, né? Materialmente falando. E como geralmente sucede, os cristãos pobres estavam sendo desprezados pelos ricos. Por isso é que Deus alerta em 1 Timóteo 6,17. Exorta os ricos do presente século. Olha como a palavra de Deus, ela fala coisas que se você não estiver sendo iluminado, exorta aos ricos do presente século, aqueles que são ricos aqui neste século, mas não vão ser ricos no século vindouro, eles só são ricos deste século, nesse momento na terra. Lá, no outro século, na outra era, eles não vão ser ricos. Eles não receberam o bem maior. Está vendo? Essa frase, como fala tanta coisa, exorta os ricos do presente século. Exorta esses que são ricão hoje aí, viu? Avisa ele aí, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre isso aqui, que é lindo demais. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, ou na instabilidade. Rapaz, não deposite a sua esperança naquilo que não é instável. Que não é estável, que vai passar, é instável, vai se acabar.
Não deposite nisso aí não, cara. Tu tá com o bolso cheio de dinheiro, tá aí grandões, homens ricos morrendo, daí? E aí, cadê? Morre, não tem o bem maior. Olha, o que acontece? A palavra se cumprindo, né? Aqueles que não têm, até o que tem, ele será tirado. Então, esses ricos que não têm o bem maior, até o que tem aqui foi tirado. O cara foi para o inferno. Palavra de Deus. Aí Deus alerta, rapaz, diga a eles que não deposite a esperança nessa instabilidade da riqueza não, mas deposite em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Olha aí. Eu fico impressionado. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza. Tem gente que só está alegre se tiver dinheiro. Alguém diz que tem Deus. Tem Deus não, rapaz. Teu Deus é Deus mamon. Deus mamon, Deus da riqueza. Se tu tiver dinheiro no bolso, tu está feliz. Se não tu tiver, tu está infeliz. Tua vida eterna não vale nada. Tu vai para o inferno. Tu vai para o inferno. Porque você não reconhece a vida eterna. Você só reconhece dinheiro no bolso. Você é filho do tio Patinhas. Os mais velhos sabem quem que eu estou falando. Quem é o tio Patinhas? Porque o cara só é feliz se tiver dinheiro. Quer dizer que a morte de Cristo para te dar a vida eterna, andando no brilhante, no ouro, no cristal, não serve não. Não serve não. Não peça a Jesus. Peça a mamon. Peça a mamon. E se prepare que você vai ter aqui e vai perder o que tem aqui e não vai ter lá. Deixando claro, lembrando que toda riqueza material que alguém detém enquanto está nesse mundo, se limita à esfera terrena. Todo mundo diz, você não leva nada, mas entra de um lado, sai do outro, entra de um lado, sai do outro. O cara quer. Não, ele pode desagradar a Deus, ele pode ir para o inferno, mas ele quer. Aí ele quer. Deus quer nos ensinar e alertar o quão é perigosa a abundância das coisas materiais para certas pessoas. Porque, meu irmão, como a sombra acompanha nosso corpo, o pecado acompanha as riquezas. Como a sombra acompanha o nosso corpo, o pecado acompanha as riquezas. Se você não tiver Deus, se você não tiver o Espírito de Deus em você, meu irmão, é muito melhor servir a Deus pobre do que rico. Você sabe por que foi que eu pequei muito mais do que os outros? Porque eu tinha dinheiro para pecar. Eu olhava para uma prostituta, aí tinha dinheiro e pagava. Aí eu tinha. O pobre do meu lado, santão, olhava, ficava doidinho, mas não tinha dinheiro para pagar e não pecava. Pecava sim, pecava porque tinha vontade. E Deus vê o coração. Então muitos filhos Deus não deixa ter, porque seu teto vai pecar, rapaz. Seu teto, tu vai ver o que não presta. Quantas centenas nós já vimos aqui nessa igreja, rapaz? Para que mais exemplo do que a gente já viu aqui? Por que acontece isso? Acontece pelo engano e pela corrupção da nossa mente, que faz dos dons divinos ocasião para o pecado. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ele alerta aos cristãos ricos, porque a maioria não se dá conta do caráter transitório da riqueza terrena. Os caras são inteligentes, os caras são tudo, mas eles não acreditam que é transitório. Eu fico assim, rapaz, tá aí um negócio que eu não tenho o menor, rapaz, eu vou dizer uma coisa, eu fico impressionado porque eu sei, meu amigo, eu estou pregando aqui num piscar de olhos, ou Jesus voltou, o pastor Humberto partiu, meu irmão, e vai ficar tudo aí, até que Jesus venha e vai tudo para o fogo.
Aí eu vou me apegar nisso? Você sabe o que eu vou fazer com isso? Usar para a glória de Deus. Por isso que eu estou querendo vender bens meus, para ter dinheiro para fazer um templo, para ter dinheiro para fazer uma base lá no outro país, para mandar jovem pobre estudar lá. É por isso que eu estou querendo fazer isso. Porque eu sei que se eu não fizer isso, não vai adiantar nada para mim. Morri e deixei um bocado de coisa, para quê? Aí Deus disse, ó, você não juntou aqui não, né? Pois é. Pois você não tinha aqui, e até o que tu tinha aí foi tirado de tu. É aquela palavra que diz e que pouca gente entende. Ele está claramente dizendo, esta presente era logo passará. Por isso, ele menciona especificamente duas coisas das quais os ricos devem precaver-se. Que não sejam orgulhosos, que todo rico é bicho besta. Todo rico pense. Rapaz, tem gente que não tem nada e é besta. Imagina se tivesse. Às vezes eu olho umas pessoas assim, eu digo, aí, não tem 1% do que eu tenho. Olha aí. Anda andando nas nuvens aí, passando por cima dos outros. Não é isso? Uma coisa dessa tivesse dinheiro, o que não fazia? E Deus conhece os corações. Ele diz duas coisas, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Como Deus caracteriza bem aqui a maioria dos ricos, né? O orgulho e a falsa segurança, inevitavelmente um acompanha o outro. O orgulho e a falsa segurança. Porque eu era inseguro, eu tinha medo de tudo, parecia um homem fortão, mas era medroso, assustado, vivia ansioso. Isso era a vida. Numa outra tradução que também acho correta, diz que os ricos não devem ser arrogantes, mas humildes. É quase impossível ser orgulhoso e não ser arrogante, mano. Você já viu um rico orgulhoso não ser arrogante? Aí está certa essa tradução. Em vez de orgulho, exorta os ricos desse presente século para que não sejam arrogantes. Mesma coisa, para que não sejam orgulhosos. Só faz enriquecer mais. Em Efésios 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Não dá para a gente fazer exegese, mas cada frase Deus fala o contexto da pregação todinha. Ele está dizendo, olha, viva digno da vocação que você foi chamado. Você foi chamado para ser servo, rapaz. A sua vocação é servir. A sua vocação é honrar a Deus com seus bens. A não ser que você não seja filho de Deus, mas de Mamon. Então faça isso, rapaz. Aí ele diz assim, viva com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é que é o servo, o rico e o pobre, que sendo filho de Deus, todos são ricos, tem que fazer na igreja. Há somente um corpo e um espírito, não tem um pobre e um rico não, rapaz. Se está todo mundo no espírito e é só um espírito, está todo mundo rico. Quem não está rico com o bem maior está fora. Pode ser rico aqui, mas é pobre na eternidade. É muito claro. Como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Um só Senhor, não é dois não. Jesus e o Deus Mamon não. Uma só fé, não é fé no dinheiro e fé em Jesus não. É uma só fé, na fé salvadora. Um só batismo,
em Cristo Jesus, um só Deus e Pai de todos. Tudo isso está falando do que é filho de Deus. E se ele é filho de Deus e é pobre aqui, ele é grato porque é rico lá. E se ele morrer... Agora tem uma solução. Você quer enricar? Ligeiro? Peça a Deus todo dia para lhe matar. Não se mata não, que você vai para o inferno. Você é pobre aqui e com certeza trilionário no céu. Aí você quer ser trilionário? Passe 24 horas orando. Senhor, me leva, me leva, me leva, me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Eu quero ser rico, eu quero ser rico. Eu quero ser rico, eu quero ser rico. Me leva, me leva, me leva, me leva. Eu sou pobre aqui, eu quero ser rico aí. Me leva, me leva. Pronto. Só tem esse jeito. Para ser aqui, você pode roubar. Você pode ser traficante. Jogar na lotaria. Mas para ser rico lá, só partindo daqui. Só partindo daqui. Só não pode se matar. Só não pode se matar. Porque senão quem tinha certeza como eu, que era rico lá, já tinha feito isso há muito tempo. Ora mais. Mas suicídio leva direto para o inferno. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aqui é que está a palavra-chave. Segundo a proporção do dom de Cristo. Você recebe segundo a proporção do dom que Deus lhe deu aqui. Deus deu aqui para você ser pobre materialmente, sendo rico espiritualmente. Um dom é a proporção de Cristo para você. O outro Deus dá. A mim Deus deu um pouco mais para me usar para a glória dele. É segundo a proporção do dom de Cristo. Deus lhe deu mais o dom de humildade, de pobreza, então você vai ser pobre. Deus lhe deu de rei rico, você vai ser rico. Mas sendo acima de tudo, filho de Deus. Você não é feliz pela condição que você tem terrena. Você é feliz pela condição que você tem na glória. Você é rico por isso. Rico aqui é a riqueza de Mamon. Colossenses 3, a partir do versículo 12, diz assim, olha aqui, presta atenção o que diz aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Você é eleito de Deus, rapaz? Você é pobre, você é rico aqui na terra, mas você é eleito de Deus, é filho de Deus, então você tem que viver desse jeito. Você tem que viver revestido desse jeito. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Nós somos um corpo, perdoa teu irmão, rapaz. Agora fica o cara, rapaz, diz que é filho de Deus, pobre. Ai, Senhor, aquele ímpio ali, olha o avião, um jato dele, rico, olha o fulano de tal, é carro, é casona, eu aqui, Senhor, ai, sofrendo, chorando, trabalhando, e sou pobre, Senhor, estou em pecado. Se tu tivesse pecado, tu estava no inferno, rapaz. Teu pecado Jesus carregou na cruz, rapaz. Agora, sabe qual é o pecado grande que está cometendo? Sabe qual é? Ter o bem maior e se sentir coitadinho. Ai, esta cruz nem Jesus carregava. Esta cruz nem Jesus. Se não é eu depois de Jesus, não sei o que seria desse povo. Tem muitos assim. Tem muitos assim, ofendendo a Deus. Coitadinho o quê, rapaz? Tem nem um filho de Deus coitadinho, rapaz.
Ele pode ser o que ele for aqui. Ele pode estar doente do que ele for. Ele pode ser aleijado. Ele pode ser o que ele for. Ele não é coitadinho. Ele é para glorificar a Deus porque ele tem um bem maior. Jesus Cristo morreu por ele na cruz. Por isso que me trai, tá com o punhal nas minhas costas, e trai. Eu não sou coitadinho, eu sou rico, eu sou vitorioso, a glória me espera. Não abro mão, corro para os pés do meu Senhor. Senhor, não sou coitadinho não. Senhor, estou com a dor me dilacerando aqui, Senhor. Me dê um bálsamo. Mas eu não murmuro e não reclamo, Senhor, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor me salvou, o Senhor quer que eu passe por isso, porque senão o Senhor já tinha me levado, porque o meu viver aqui é Cristo, e morrer é lucro. Se o Senhor quer que eu fique aqui, pois eu fico aqui, e eu fico do jeito que o Senhor quiser. É um dia com dor, dia sem dor, é um dia sendo alegrado com o irmão, é um dia sendo traído, mas nada muda a minha identidade com Deus. Eu sou valioso, eu sou precioso. Jesus morreu por mim naquela cruz. Eu tenho bem maior. Não tem ladrão que roube de mim isso. É isso que Ele quer que nós sejamos. É isso que Ele quer que nós façamos. Tem pobre para Deus não, meu irmão. Ele diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha aí, amor. Isso sim, amor, se amar, não acusar. Pegar uma pessoa que caiu, esbagaçou, fez tudo com você, você recebe com amor, lava, cuida das feridas, faz. Tem que fazer, Ele manda. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos, rapaz. Você foi chamado para a paz do corpo de Cristo, não foi para andar angustiado e murmurando não, rapaz. Ele diz aqui, sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus. Está vendo por que eu instruo? Está vendo por que eu aconselho? Está vendo quando eu digo assim, meu irmão, sabidão, fazedor de pão, não faça negócio sem conversar comigo, não. Eu não sou sabidão, não. Eu estou dizendo que eu recebo do Senhor sabedoria. E Deus pode te ajudar. E se for através de mim, tu vai quebrar as ventas. Mas tem caboclo velho que diz, passo não. Ele não é mais sabido do que eu. Deus fala com ele, fala comigo também. Ele ora, eu oro também. Pode fazer. Para mim não muda nada. Agora para você muda. Para você muda. Porque você está quebrando o princípio. Mas que eu aconselho. Os que estão comigo, tudo enraizado, não falam mais. Não. Se eu não entender essa palavra, sabe quem era que eu pensava que eu era? O guru Humberto. O guru. Deixava crescer a barriga do Buda. Ia dizer que adivinhava. Porque vem para mim e pergunta. Os que estão perto, eu não faço mais sem conversar com ele. Aí chega, bora meu filho, o que é? Aqui, assim. Muito bem, estou sentindo. Não, mas não faça assim não, faça assim. Resultado perfeito. Toda vida que faz só quebra a cara. Toda vida que faz só quebra a cara. Tem nada a ver comigo não, rapaz. O negócio é que o diabo vai no ouvido do cara, ele está para ele é homem igual a tu, cara. Olha lá, se não for mais pecador do que tu, rapaz, tu não precisa não. Aí vai e peita Deus. Foi Deus que disse, não sou eu não. Rapidinho, tanto a Deus, Senhor, me libere, deixa eles irem, faz o que eles quiserem. Deus, não, isso aí não adianta você pedir não. Não vou mudar meus princípios por causa de ninguém não. Sabe o que é isso aí?
orgulho, arrogância. Deus condena aqui o orgulho e a arrogância do rico. Aquele que tem bens materiais aqui, imagine do pobre. Imagine, meu irmão. O que eu tenho mais temor no mundo é o orgulho e a arrogância. Eu digo, oh, meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Deus me dá privilégio por aí. Sou colocado nos primeiros lugares. Eu entro tão constrangido. Às vezes eu vou meio escondido assim para não demonstrar arrogância. Deus está me dando aquele privilégio. Eu entro em cantos, porque Deus abre as portas para mim, como uma autoridade, é um privilégio, sim. Está acima de muita gente. Mas eu não chego lá como muita gente. Cartão tal. Não. Vou lá no meu cantinho, por aqui. De preferência que ninguém saiba. Tá, Deus não está me dando, não estou usufruindo. Para que o orgulho? Para que a vaidade? Para que eu estar mostrando? Para que... Não. Ao invés de que, sabe o que eu estou fazendo? Estou passando na frente dizendo, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me dá. Se alguém achou ruim, perdoe, Pai. Abençoe a vida. Mas eu não vou deixar de receber esse benefício do Senhor, não, Pai. Muito obrigado. Eu sei que eu não mereço, mas o Senhor me ama. O cara não tem orgulho, rapaz. Não tem arrogância. Aí você vê gente que não tem nada e quer ter arrogância. Aí Deus diz assim, muito bem, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É claro que a verdade contrária também é válida. Ô seu infiel, se tu não é fiel no pouco, eu nunca vou te colocar no muito. Se tu faz essas besteiras no pouco, como é que eu vou te colocar no muito, infiel? É isso. É exatamente isso. O que Deus quer de nós, gratidão pela salvação, reconhecer o bem maior, ser feliz, aí Ele nos dará outras coisas, para que nós o glorifiquemos. A pobreza é algo que se limita à terra, para aqueles que são eleitos, salvos, assim como a riqueza se limita à terra para aqueles que não foram eleitos, que não são salvos. E outra coisa, no corpo verdadeiro de Cristo, a pobreza material não é motivo de separação daqueles que se dizem no corpo, mas se afastam porque são ricos materialmente. Nada tem poder para separar a unidade do Espírito. Quando eu digo sinagoga de Satanás, é porque eu falo com autoridade. Igreja separada, Deus diz que é um espírito só. Aí o rico da igreja não fala com o pobre. Você serve o cão separador, não a Deus. Você não está no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não está separado. O corpo de Cristo não vê o rico nem o pobre aqui não, rapaz. O corpo de Cristo vê o rico no céu. É esse rico que ele vê, aquele que foi salvo. Nenhum que meu Pai me entregou se perderá. Esse o corpo de Cristo vê. Agora, se é pobre, se é rico, se é moreno, se é branco, Deus não vê não. Une e com amor. Por quê? Porque tem a riqueza eterna. Então a pobreza é algo que se limita à terra para aqueles que são eleitos. Pobreza se limita, você é pobre aqui na terra, você é eleito, salvo. Assim como a riqueza se limita aqui na terra para aqueles que não foram eleitos, que não foram salvos. Então você, salvo, pode ser pobre aqui. Agora o fato de você ser rico aqui, essa sua riqueza se limita aqui. Tanto faz você ser salvo como você não ser, mas a sua riqueza se limita aqui. Ela não passa para lá. Ela não passa para lá. A que passa para lá é a salvação.
Então é uma ofensa a Deus você se entristecer, porque nesse mundo não tem riqueza material, enquanto Deus lhe deu riqueza eterna. Como eu disse que você receberá na gloriosa epifania de Cristo, na sua manifestação divina. Logicamente, Deus não está avisando somente aos que já são ricos, mas por tabela está alertando aqueles que são aspirantes à riqueza, né? Ou seja, aqueles que desejam ardentemente serem ricos. Tem pecado? Tem não. Desde que você tenha em mente, primeiro, que a riqueza principal, maior, que Deus quer que você agradeça e glorifique a Ele, é a salvação em Cristo Jesus. Aí a outra você pode querer. Mas aqueles que estão na igreja, pedindo, sem se lembrar que foram salvos, pedindo a Deus riqueza, não está pedindo a Deus Pai, está pedindo a Deus mamon. Mamon. 1 Timóteo 6, a partir do 9 diz assim: ora, presta atenção aqui, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. O cara não quer saber como é que ele vai ganhar dinheiro, ele quer dinheiro. Se ele vai passar por cima de Deus, se ele vai vender a alma dele o cão, se ele vai trabalhar no domingo, se ele vai não sei o quê, eu sou pobre, eu tenho que ter dinheiro, eu vou. Aqui, você vai ter aqui, você vai atender aqui, mas lá você vai perder. Chama-se, sabe o que é isso? Trocar a bênção por um prato de lentilha. Toma a minha eternidade, Satanás, e me dá o meu temporal. Toma aquilo que eu tinha para a vida inteira, Satanás, e me dá o que vai ser queimado no fogo um dia. É isso que muita gente faz. E querem que eu aceite. E querem que eu não sou doido? Eu participar disso? Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Pastor, às vezes, por que é que eu não tenho dinheiro? Porque você não agradece a salvação nenhuma vez, só pede para ter dinheiro. Só pede dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero isso, eu quero aquilo, eu estou sonhando com uma casa, eu estou sonhando com um carro, eu estou sonhando. E qual foi a vez que botou o joelho no chão e disse assim: Deus poderoso, eu não tenho coragem de entregar nada, e o Senhor pegou o único filho e matou por mim. Obrigado, meu Deus, pela salvação, pelo teu amor por mim, Senhor, obrigado. Eu duvido levantar aqui 10 que digam que faz isso todo dia como eu faço. Mas só cobra a Deus o dinheiro, é o emprego. Para mim mesmo, pastor, ore que eu vou para o emprego amanhã. Pastor, ore que eu não sei o que. Pastor, ore, e eu agradecendo a Deus pela vida que você tem, pela salvação eterna que Ele lhe deu, pelo amor que Ele tem por você quando botou o filho dele na cruz, perto de você. Porque não faz primeiro isso? Aí fica pedindo coisa material, como se Deus fosse um Deus dador de coisa material. Só serve para dar as coisas. Só para isso. Deus é só para isso. Serve mais para nada. Não agradece o principal, meu irmão. Não agradece o principal. É como você salvar o cara, sabe? O cara está morrendo afogado. Está nas últimas. Você vai lá, salva, traz ele nas costas. Aí ia morrer mesmo, estava certo. Aí ele torna, se ajeita, diz: tu tem um carro aí para me deixar em casa? O animal, o cara acabou de te salvar, cara. Agora tu quer que ele arrume um carro para te deixar em casa? É desse jeito com Deus. É desse jeito com Deus, rapaz. Não olha o que Deus fez, não. Olha o que Deus não fez, e ainda de material.
Querem ficar ricos, caem em tentação, cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruim de perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Presta atenção, que aqui eu vou consertar um erro universal. O amor ao dinheiro tem nada disso. Está fora de contexto, está fora de tudo. O correto é o amor do dinheiro. Não é o amor ao dinheiro, não. Todo mundo diz esse versículo desse jeito. Eu nunca vi um dizer assim, o amor do dinheiro. Não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meu irmão, você sabe por quê? O amor do dinheiro, o dinheiro aqui, sabe o que quer dizer? Lá no originalzinho, lá no contextozinho, quer dizer mamon. O amor de mamon é a raiz de todos os males. Viu aí? É isso que você procura. É o mamon. Não é Deus. Então aqui não está errado, não. A tradução não. Era para botar, porque o amor ao dinheiro. Pode ter amor ao dinheiro, não tem problema não, você não adorando. E tendo mais amor ao dinheiro. Eu não amo meus bens, eu amo meus bens. Sabe por quê? Porque meus bens servem para a glória de Deus. Meus bens são para a glória de Deus. Sabe por que eu amo meus bens? Porque foi meu Deus, meu Pai que me deu. E eu não sou ingrato. Mas eles não são raiz de males para mim não, porque eu não uso eles não. Sabe por quê? Porque eles não vieram de mamon, eles vieram de Deus. Então aprenda isso aqui, viu? O amor de mamon é a raiz de todos os males. O amor do dinheiro, o amor do rei mamon. Não sabe? Aí ficam dizendo besteira. Eu amo minhas coisas, eu amo. Ganhas com honestidade, abençoada por Deus. Amo cada coisinha simples que eu tenho. Cada coisinha pequena que eu tenho, eu amo. Foi meu Pai que me deu. Agora, não é raiz de mal, não. É raiz de bem. Porque não foi mamon que me deu, não. Foi o Deus Criador. Para a gente saber bem o que significa. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Já viu quantos não saíram daqui? Esperaram que Deus desse dinheiro, deram, uns roubaram o pastor. Aí o pastor fechou a porta. Aí não tinha mais. Aí foram-se embora. Estão aí. Se atormentaram com muitas dores. Aí ele diz assim, para mim, para vocês: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Deixa de inconstância, rapaz. Um dia está lá no culto com toda a força, eita, está em tudo. Aí com um mês, 2 meses, já não vem mais. Aí, será que é? Será que é isso mesmo? Será que o pastor Humberto não é doido? Será que aquele ali, todo mundo rico, ali, para aquela igreja, todo mundo rico ali, eu aqui na Siloé, na Penha. Será mesmo? Será? E por que é que ali, ele disse que a sinagoga de Satanás está ali, todo mundo feliz, todo mundo com carrão, olha os carrão, olha, eu aqui na Siloé, na Penha, eu na Penha. Diz, rapaz, diz. Aí, aqui diz, cai na tentação e na cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. Aí, eita, acompanha o diabo. O que eu posso fazer? Nada, estou pregando. Aí ele diz assim, combate o bom combate da fé, meu irmão. Esse é o combate que você tem que combater. Combata o bom combate da fé. Olha o que ele diz, rapaz. Olha o contexto, olha como é a palavra inteira.
Toma posse da vida eterna, rapaz. Não é das coisas materiais, não. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Você veio e disse que tinha Cristo, que a tua riqueza era Cristo, que Ele era o teu Senhor, não era mamon, não. Você veio na frente das testemunhas e disse isso. E agora sai e fica procurando outro Deus que te dê dinheiro. O que Deus quer que tenhamos certeza é de que tudo que pertence a esse mundo faz parte da natureza. Por isso é transitório, é efêmero, passa muito depressa. É isso que Deus quer que você entenda. Você tenha muito ou tenha pouco, vai ser ligeiro demais, meu irmão. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu estou correndo para fazer as coisas. Correndo para coisa, para Baturité, correndo para cá, correndo para Dourado, correndo para sair com a Rosana. Porque o tempo está bem curtinho, meu irmão. Está bem curtinho. Jesus volta já já. Se não voltar na celeridade que está, daqui a pouco tempo, você vai ver que muita gente vai. E eu vou dizer uma coisa, no dia que eu partir, vocês façam festa grande. Não vão achar que, coitadinho, coisa nenhuma. Esqueça da palavra não, que morrer é lucro. Como Paulo, eu estou aqui por causa da obra. Deus sabe do meu coração. Dos meus que eu sei que precisam, porque Deus me levantou para conduzi-los. Só por isso. Mas pode ter certeza que não vai ter melhor lugar no mundo para não estar, não. Sinto falta, sinto saudade, mas não diga coitadinho, não. Diga sortudo. Agora está lá do jeito que ele quer, no braço de Deus, sem trabalho, sem... E nós aqui, vamos pelo menos escutar o que ele deixou, para ver se a gente se encontra com ele. É isso aí. Essa é a verdade. Deus mostra a falsidade e a fatuidade, quer dizer, presunção, vaidade, estultícia, passageiro, fugaz, da confiança que é posta nas riquezas. Que tolice colocar nossa confiança nas riquezas. Deus, através de Paulo, com misericórdia e amor, alerta para duas coisas principais que os ricos deste século não devem cometer e que deveriam fazer e em quem confiar. Primeiro, você já viu, né? Não ser orgulhoso, não manter a esperança na instabilidade das riquezas. Aí ele diz, o que fazer então? Confiar em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Olha aí, olha, presta atenção. O que Deus nos proporciona para nós é para o nosso prazer, sem prejuízo da minha vida eterna. O que o Satanás proporciona para você é para o teu prazer, com a tua alma indo para o inferno. Essa é a diferença. Satanás dá prazer e Deus dá prazer. Satanás dá para você ir para o inferno e Deus dá sem prejuízo da tua salvação. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ele nos ensina e alerta que a nossa esperança deve estar totalmente fixada nele. Ele é fiel às suas promessas. Ele é o Deus de amor para aqueles que neles confiam. Ele supre ricamente e abundantemente. Deus me chamou a atenção para o trocadilho de palavras que ele sabiamente usou. Olha aqui. Que os ricos não ponham sua esperança nas riquezas, mas em Deus que supre ricamente. Ora, não ponha sua esperança na riqueza, mas em Deus que dá riqueza. Está vendo como ele está falando de duas riquezas? Não ponha a sua esperança na riqueza desse mundo, mas em Deus que dá riqueza eterna. É isso que ele está dizendo. Salmo 50, a partir do versículo 10, diz assim:
Pois são meu todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meu todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros ou bebo sangue de cabrito? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para o Altíssimo. Sacrifício de ações de graça. Você sabe o que é sacrifício de ações de graças? Já está dizendo. Gratidão, obediência. É isso que ele quer. E cumpre teus votos para com o Altíssimo. O que você prometeu a Deus, faça. Invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Para Deus desejar e ter, são as mesmas coisas. Por isso devemos colocar somente nele as nossas esperanças, porque ele é dono de tudo, e além de ter nos dado a vida eterna, que é a principal riqueza, também nos dá segundo as suas riquezas. Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a riqueza eterna, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Olha aí, a riqueza da graça de Deus me deu a vida eterna, o bem eterno, o bem maior, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, através de Cristo, essa bondade, essa graça, esse beneplácito, ele deu através de Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Você está entendendo? Ele quer dizer o seguinte, que Cristo, se você estiver em Cristo, ele em Cristo derrama todas as coisas, tanto do céu como da terra. E quando você recebe de Cristo na terra, você não prejudica a do céu, como já aprendemos, diferente da outra. Quando você recebe do mamon, você recebe aqui, mas perde a do céu. Nele digo, qual fomos também feito heranças em Jesus, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Eleição. Por que isso? Porque Deus faz todas as coisas conforme o conselho de quem? Da vontade dele. A vontade de Deus aconselhou a Deus a escolher uns. Pronto, acabou, está aqui na palavra. Quem quiser que ache ruim. Aí tem gente que não aceita. Mas ele faz conforme o conselho da sua vontade. A vontade de Deus aconselhou ele a escolher uns e acabou. Ele é Deus, é a soberania, é a eleição. Para quê? A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Olha Tito 3:4, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Cristo nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo esperança da vida eterna. É confirmação demais, rapaz. É tremendo demais. É bater em gratidão demais na igreja. Ninguém pensa nisso não, só pensa em riqueza. Todo cristão que pela fé recebe essas verdades, não terá nenhuma dificuldade em desvencilhar sua confiança das riquezas terrenas, porque crê que Deus é o único que provê todas as coisas necessárias à nossa vida, tanto para o corpo como para a alma, para o agora e para a eternidade. E quando transferimos isso para as riquezas, de certa forma estamos trocando as coisas criadas, que nada pode fazer por nós, pelo Criador, que tudo fez e eternamente fará. Atos 14:15 diz assim: Senhores, por que fazeis isto?
nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas, olha aqui, ó, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Mesmo vocês no pecado, eu vou mostrar que sou Deus, agora sou eu que dou tudo. Olha, é o bem geral, a graça geral. O pecador recebe chuva, recebe isso, recebe planta. Salvação não. As outras coisas eu dou para todo mundo. Salvação não. Mas Ele quer que nós agradeçamos primeiro o bem maior. E quando Ele nos deu o bem maior e não nos dá riqueza, ou nós nos contentamos, perguntamos qual é o propósito de Deus, ou então a gente pede ao outro Deus, que é o Deus só da riqueza. Deus aqui é o Deus da riqueza, é o Deus da vida eterna e o Deus da riqueza, porque Ele é dono de tudo. Esse outro Deus não é Deus da vida eterna, mas é príncipe desse mundo enquanto Jesus não voltar. Então você tem aqui a escolha. Eu quero ser rico aqui. Deus não está me dando. Então eu vou pedir a esse Deus e perco a vida eterna. É o que muitos estão fazendo. É o que muitos estão querendo fazer. E eu dizendo, não faça não. Não faça não. Mas tenha muitos fazendo. Conhecer a palavra, conhecer o tudo, isso é doido, é doido, é doido. Saíram, estão agradando o diabo, fizeram um negócio com Deus Mamon. Dinheirinho bom, está entrando, dinheirinho bom. Acabou o sufoco, não foi? Vamos ver quando acabar o mundo, como é que vai ser. O significado e o que temos que crer e entender é que mesmo que nós detenhamos plena e rica abundância de todas as coisas, temos que ter a mínima sabedoria que tudo procede de Deus. O que vemos são as pessoas que, mesmo que se dizem cristãs, só confiam nas riquezas e não querem depender unicamente da mercê, do favor, da graça, benefício de Deus, o qual nos supre das mais delicadas necessidades. O verdadeiro cristão é proibido de confiar nas riquezas, porque é mortal. E sua vida sem Deus não passa de fumaça. E nossa nutrição e vida não depende só do pão, mas de toda a generosidade e amor divino. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio 8, olhe, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Presta atenção aqui, meu irmão. Olha, porque me dá uma angústia, uma indignação, sabe? Deus avisou isso lá no Antigo Testamento, sabendo que vinha para o Novo Testamento, a igreja ia se formar, e muitos estão fazendo. Olha o que Deus disse, olha o que Deus preferiu, olha se não estão fazendo isso, olha se não estão fazendo isso que Deus disse, não faça, olha se não estão fazendo. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Mandamento de Deus hoje nada é a mesma coisa. Bota outros deuses na frente de Deus, trabalham no domingo, fazem o que querem. Os seus juízos, para não esquecer, os seus juízos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, naquela época. Para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Retrato da Siloé durante anos. Caba chega aqui, puxando a cachorrinha. O caba chega aqui,
lascado. Um termo bem, sabe? Desbagaçado. Desacreditado. A mulher não confia mais num cachorro do que nele. Os filhos prestes para ir para a mão do diabo. Ele preso na imoralidade, na prostituição, em tudo que é ruim. Aí Deus faz isso aqui. Aí o cara começa a ganhar um dinheirinho. Aí edifica a casa. Aí compra o carro. Aí esquece do Deus que tirou ele. E a humanidade é tão imunda, tão nojenta, que a nojenta do lado acompanha. As filhas de Baçã. Acaba, vai pro mundo, rapaz. Acompanha. Eu acho lindo quando uma mulher honra a Deus. Vá pro inferno só, demônio. Deus não separa. Ai, Deus não separa. Deus não separa casamento, não. Separa não. O cão une, Deus não separa. O cabra vai pro inferno, a mulher acompanha, porque a mulher dele vem com desculpa como se Deus fosse criança. Olha, se você me perguntar, eu lhe dou mais de 100, sem errar, de 100 famílias que passaram aqui assim. Chegaram sem nada, lascados, desacreditados, sem a menor esperança. Deus ajustou tudo. Quando ajustou, agora eu vou ali para a sinagoga de Satanás. Esse Deus aí é muito duro. Ele já me deu o que eu queria. Já peguei aqui, botei no bolso. Está seguro. Vai para lá, pastor Humberto. Eu não vou para lá, não. Eu vou para lá. Eu tenho o nome de tudinho. É o que mais me angustia, a traição a Deus. Aí eu fico me lembrando como foi que chegou o elemento aqui, como foi que chegou a elementa aqui. Nojento. Vou pedir a Deus, eu peço a Deus, Senhor, deixa eu botar uma câmera aqui na minha testa. Para quando vinha uma mulher, pastor, aguento mais não, pastor. Só me trai, um prostituto, pastor. Eu não sei o que, pastor. Eu não quero mais não, pastor. Não me ama não, pastor. Peraí, minha filha, tenha calma. Vamos aqui. Aí 1 ano, 2 anos, 3 anos. A Deus ajusta tudinho. Dá para o agradecimento? Peguei o bem bom. Aí pensa que está fazendo Deus de besta. Não faz a mim, rapaz. Pastor, por que você não para? Eu? Tanto chega assim como eu recebo. Tanto chega assim como eu luto. Tanto chega assim como eu vou ficar de madrugada, como eu fiquei. E fica até o dia amanhecer. Lutando e brigando. Pode, dá comigo que está fazendo não com Deus. Você sabe o que eu estou fazendo? Eu estou seguindo essa palavra aqui, meu irmão. Estou servindo a Deus. Eu estou fazendo, sabe o quê? Fundamento sólido, lá em cima. Sou besta, não. Agora eu sou humano. Que me dá uma indignação, dá. Quando precisava, era vigília. Era, pastor, só tem oração na segunda, na terça, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo. Não tem quinta, não? Pastor, só tem oração todo dia. De tarde e de noite, todo dia. Não dá para fazer todo dia de manhã, não? Pastor, não dá para morar aqui na igreja, não, para adorar a Deus. Quer sair perto de Deus, não. Sair perto de Deus. Na hora que pega o primeiro tostãozinho, velho, que o diabo dá, se lembra nem que Deus existe. Se lembra nem que Deus existe. Olha, em Deuteronômio, Deus dizendo isso, guarda-te, não faça isso, cara.
quando tu botar o dinheiro no bolso, quando tu edificar a casa, quando tu não dê as costas para mim, não, rapaz. Se tu me servia antes, me serve mais ainda. Ainda tem a cara lisa, religiosa, de dar esmola, dar não sei quem. Aí, Deus, eu não estou indo não, mas eu estou te comprando. Aí vai e ajuda não sei quem, ajuda o missionário não sei quem. Vai na igreja, aí dá uma oferta. Vai noutra, aí dá. Que conversa é essa, meu irmão? Nem que eu veja essa igreja vazia, mas eu vou pregar isso, porque só vai ficar aqui aqueles que são de Deus. Os que não quiserem assim não vão ficar, porque Deus não vai permitir ficar. Mas eu vou pregar o que Deus manda, o que Deus manda. Para não suceder que depois de ter comido, tiver farto, depois de haver edificado boas casas, morado nela, depois de se multiplicar os teus gados, o teu rebanho, se aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tem, te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eita, aguenta lombo velho, que o meu não aguenta não, eu estou fora. Eu tenho o couro grosso, mas para aguentar essa lapada quando eu descer aqui, meu amigo velho, tá bom, né? Tá bom, vida boa, né? Tá certo. Estamos quase terminando. Em seguida, Deus, através de Paulo, descreve o rico que é eleito, que é salvo. Porque ele terá naturalmente as atitudes determinadas por Deus. Olha aqui, 1 Timóteo 6,18. Que pratique o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Isso aqui, meu amigo, isso aqui não sou eu não, meu amigo. Isso aqui é a palavra que diz. Pastor, você faz isso porque eu sigo a palavra. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou... Mas isso aqui, Satanás imundo, você não rouba de mim não, porque eu procuro praticar o bem, eu procuro ser rico de boas obras, eu procuro ser generoso em dar, eu procuro ser pronto em repartir. Hoje eu tenho bem menos bens e dinheiro, por causa disso aqui, graças a Deus, servindo, ajudando. Senão eu tinha muito mais. Estou aqui para juntar não. Eu estou aqui para cumprir essa palavra, praticar o bem. Eu sou rico de boas obras. Eu sou generoso em dar. E eu estou pronto a repartir. Nunca um irmão veio e me pediu para repartir o pão, para repartir alguma coisa que eu não repartisse com ele. Sou bom não, eu sou temente a Deus, eu sou grato e obediente. Deus manda eu fazer assim. Porque esse é o rico eleito, não é o orgulhoso, vaidoso e soberbo não, que dá as costas para Deus não. Um monte de estrumo que vai para o pó e a alma para o inferno e acha que é muita coisa. Então Deus quer que sejamos ricos, mas primeiramente ricos de boas obras, porque sem dúvidas as oportunidades que o cristão tem de usar sua riqueza para abençoar o outro, aumenta a abundância de suas riquezas. Ah, vem aqui, usou o dinheiro da igreja, Deus ajudou, fez tudo, sai, dá as costas e não ajuda os que estão chegando. Vai pagar um preço e o dinheiro que tem é amaldiçoado. 1 Timóteo 6,18, que pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. O que Deus exige é que o membro da igreja que é rico deve diligenciar em ser rico em feitos nobres, em boas obras, como Deus deu o exemplo de Maria de Betânia. Meus irmãos, riqueza mesmo em certas igrejas é sinal de maldição, porque o rico, segundo a vontade de Deus e não do diabo, está sempre disposto a repartir com os demais que pertencem à sua igreja de Cristo. É isso que Deus ensina em Atos. Aqui não.
O cara não quer ofertar na Siloé, o cara não quer dar o dízimo na Siloé, aí tem a cara lisa, a cara de pau, de afrontar Deus, chegar no sinal e dar o dinheiro para o cego. Chegar não sei aonde e dar o dinheiro para o aleijado. Mas na igreja dele, que ele foi tratado, abençoado, e que tem gente precisando, ele não faz. Sabe quem recebe ali? É o cão que recebe, é o Satanás que recebe, não é Deus não. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Tem que ter em comum, meu irmão. Tem que viver em comunidade, tem que congregar, tem que estar junto. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Faço isso ou não faço? Faço. Estou pedindo a Deus para vender ali. Para quê? Para construir o templo. Estou vendendo propriedade? Estou cumprindo a palavra. Não é para botar no banco, para aumentar a minha renda, não. Por que não fazem isso também? Não faz no que está sobrando? Por que eu estou fazendo isso? Porque está sobrando, está sobrando. Para que eu quero nada sobrando? A igreja de Deus precisando? Pois em nome de Jesus, vocês vão ver o templo feito aqui por Deus. Porque Ele me deu, não foi para mim não, foi para fazer o templo. E em nome de Jesus, com temor e tremor, eu vou fazer. Eu, em nome de Jesus. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora foi eu ficar com a coisa. Ah, meu irmão, deu uma esmolinha para Deus, mas para Deus. Não, daqui a palavra, rapaz. Você é rico em Deus, pois faça, senhor pastor, pedir. Esse negócio desses mercenários, ladrões, tá apelando e pedindo dinheiro em púlpito aí, e gente jogando carro, jogando cueca, jogando sapato rei, jogando... Isso aí é coisa do cão, rapaz. Nunca ninguém vai ver isso aqui na igreja que Deus me entregou. Quem quiser, entregue de coração, entregue constrangido por Deus, não obrigado pelo pastor. Eu peço aqui a Deus, é as ofertas de Abel, é o dízimo de Abel, não é de Caim não. Enquanto esses ladrões mercenários querem o dinheiro do diabo, pois que Deus leve todo o dinheiro do diabo para lá e traga os de Deus para cá. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia. Olha aí, Atos 4:32, da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Você quer saber uma coisa? Você sabe o que é que eu estou orando? Está aí essa causa aí. Um cidadão de bem, que por alguma razão deixou de me pagar 2 anos de aluguel. E acho que no momento de falta de lucidez, diz que não me deve. Mas é um cidadão honesto. Vai pagar, porque existe a justiça. Você sabe o que está no meu coração, que eu estou orando? Para saber se eu não estou sendo soberbo com Deus, ou então querendo que Deus castigue ele. Não, é pegar todinho e entregar no gasofilaço da igreja. A metade Deus já me disse que é. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, deixe ser todo. Só para o Satanás saber, eu não vou atrás de receber esse dinheiro. Porque eu sou louco por dinheiro, eu quero dinheiro. Senhor, me autorize, eu só não quero ser soberbo. Eu só não quero... Mas me dê paz no meu coração, está passando esse pensamento no meu coração. O coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Senhor, me responda. Se o Senhor me responder, entregue todinho, filho, entregue. Aí eu pego todinho, ó, todinho. Aí vou lá, pronto, na hora. Mas pense. Eu não digo vou fazer isso ainda, não é por outra coisa, não, por temor. Porque eu não quero que pareça soberba, eu não quero que pareça arrogância, eu não quero que pareça assim.
Precisa essa porcaria não, rapaz. Porcaria não, é de Deus. É de Deus, não é porcaria não, é de Deus. Agora metade não, metade vai. Diz-me oferta, já está, a metade já está. Eu estou orando pela outra metade. Se Deus disser que é todinho, é todinho, é todinho. Não tenho nem dúvida. Faço isso na maior alegria, eu só quero ter paz no meu coração. Só não quero fazer para me amostrar, por causa de soberba, aí não. Aí eu não quero não. Mas está aqui, da multidão dos que queiram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um, à medida que alguém tinha necessidade. É ou não é o que se faz aqui? É ou não é? Agora, quer dizer que Deus só mandou eu fazer isso? Rapaz, eu acho meio difícil. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Em seguida, Deus, através de Paulo, nos mostra o resultado da prática dessas atitudes determinadas por Deus e obedecida por aqueles que realmente creem e foram escolhidos para obedecer, pois Deus registra o resultado dessas atitudes. 1 Timóteo 6,19. Que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Está aqui o resultado. Tudo isso que eu disse, tudo isso, quem fizer assim, está aqui o resultado. Para que é isso? Para que é? Para acumular tesouro, sólido fundamento, meu irmão. Sólido fundamento, não é construir na areia não, para afundar não, é sólido, não afunda não. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Verdadeira vida é a vida eterna, meu irmão. Essa aqui nem é a verdadeira vida, não. Essa aqui nem é a verdadeira riqueza, não, meu irmão. Não adianta estar trocando a vida eterna, a verdadeira vida, por essa riqueza aqui, não, meu irmão. Vamos sair desse engano em nome de Jesus. Vamos ser pobres ricos com alegria. Pobres ricos com alegria. Pobre aqui, rico no futuro. Só para a gente encerrar, foi nessa passagem que os papistas extraíram o engano, e até hoje a maioria acredita, com essas igrejas mercenárias, que é através destas boas obras que passamos a merecer a vida eterna. Eles distorcem a palavra, eles deturpam como a serpente fez. Se aceitarmos ingenuamente, ou mais claramente falando, burramente, essa interpretação, estamos negando a necessidade do sacrifício de Cristo por nós, e isso é coisa do anticristo. O que Deus alerta aqui é que os ricos eleitos não caiam na cilada do diabo e passem a usar a riqueza que Deus deu para eles usarem para a glória de Deus, e se envaideçam, se ensoberbeçam e se rebelem como Lúcifer fez. É isso que não se deve fazer. Porque ninguém vai para o céu por prática de boas obras, mas os eleitos ricos podem ser enganados pelo diabo e passarem a confiar nas suas riquezas mais do que em Deus. Sofrerão penas terríveis. Efésios 2,8 diz, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tudo preparado anteriormente. Tem nada a ver que eu vou fazer e vou ganhar, não. É inerente. Se eu tenho fé, eu tenho obra. O que acontece, e Deus nos ensina e alerta através de Paulo, é que realmente recebeu o dom da fé, está salvo e tem a necessidade de fazer a obra. E quem tem somente a obra, por maior que seja, não recebeu a fé salvífica.
quando Deus mandou aquele jovem ir vender tudo o que tinha e dar aos pobres, esse texto, para a gente encerrar, entenda que tem muita gente que não entende esse texto, viu? Mas hoje você vai entender. Quando Deus mandou aquele pobre, aquele jovem ir vender tudo o que tinha e dar aos pobres, que assim ele teria um tesouro no céu, ele não foi. Não porque para ser salvo tem que ser pobre, não é isso não, como muita gente pensa, mas porque a confiança dele estava na sua riqueza e não em Deus. Sabe aqueles hereges que afirmam, eu tenho Deus, eu creio em Deus, mas preciso ser rico, preciso ter muito dinheiro, minha segurança está na conta do banco. O cara disse que tem Deus, mas tem, é igual a umas que estavam aqui. Tinha uma que estava aqui que ninguém sabe quem é. Que passou não sei quantos anos aqui, clamando a Deus pelo macho, pelo marido. Queria casar de qualquer jeito. Aí um dia eu disse para ela assim, olha, Deus é Deus, e meu nome é Antônio, eu não sou Santo Antônio casamenteiro. Se você está aqui esperando o marido, vá-se embora, porque Deus não vai lhe dar marido, porque você está aqui querendo um marido, e os homens daqui são homens de Deus, e Deus não vai deixar nenhum homem de Deus cair no laço como você não. Se mandou. Só quem suportava ela aqui era eu. Ela falava pelos ouvidos, pela boca, pelos olhos, pelas ventas. Não tinha quem suportasse. Aí eu orei, Deus levou. Graças a Deus. Queria Deus para casar. Chegou para mim e disse, pastor, estou há 10 anos aqui, Deus não me deu um marido. Eu disse, como é? Tenha vergonha, respeite Deus. Como é que você vem com a história de estar 10 anos aqui e Deus não lhe deu um marido? Você está vendo que Deus não é santo casamenteiro? Respeite Deus. Foi. Não sei se o diabo deu o que ela merece por aí. Sei que Deus me deu esse alívio, graças a Deus. Tirou daqui. Graças a Deus. Esse texto que vamos ver agora, ele confirma todo esse ensino que Deus nos dá através da carta de Paulo a Timóteo, que se encontrava na igreja de Éfeso. Mateus 19 diz assim, e eis que alguém aproximando lhe perguntou, presta atenção, mestre, que farei eu de bom? O cara perguntou, Jesus, o que é que eu faço de bom para alcançar a vida eterna, para ser salvo? Aí Jesus respondeu, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Aí disse assim, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos é cumprir os mandamentos. Entenda assim, cumpra, pratique. Aí o cara perguntou para Jesus. E ele lhe perguntou, quais mandamentos, Jesus? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse assim, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Olha, explicando até aqui. Se você observar, Jesus disse os mandamentos, mas faltou um. Ele faltou um assim, não terás outros deuses diante de mim. Você olha, depois olha o que está faltando. Aí Jesus disse todos o que aquele jovem cumpria, mas não disse esse que ele não cumpria, porque ele tinha o Deus Mamon na frente de Deus. E o primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim. Aí Jesus omitiu. Aí o jovem disse, esse eu faço.
todos esses aí eu cumpro. Aí Jesus disse, então venda seus bens e me siga. Aí ele não, porque ele servia o Deus Mamon. Então não é para ser pobre, é não ter a riqueza diante de Deus. E aquele jovem tinha. Eu acho lindo demais como Jesus lidava, né? Olha, eu vou perguntar, ele vai dizer, eu peguei Jesus, porque isso aí eu faço. O que é que eu faço, Jesus, para a vida eterna? Cumpro os mandamentos. Quais? Ele perguntou. Esse, mas não disse o que ele não fazia. Aí ele disse, eu faço, isso aí eu faço. Faz? Ah, então pronto. Então faz o seguinte, venda seus bens e me siga. Aí ele disse, não dá não. Por quê? Porque ele tinha outro Deus na frente de Deus. O Deus Mamon, o Deus da riqueza. Você está vendo? E tem muita gente que não entende. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por quê? Porque dificilmente ele vai botar Deus na frente da riqueza dele. Ele confia na riqueza dele, ele não confia em Deus. Eu não confio em ninguém, meu irmão. Eu não preciso de ninguém, eu só preciso de Deus. Quem quiser andar comigo com Deus, eu não quero nem saber. Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Se eu for num avião, certo? Só um piloto, e o cara quiser que eu negue a Deus, ele diz assim, rapaz, ou tu nega a Deus, ou tu pega essa mulher que está aí, tá certo? Ou então eu sou o último piloto aqui, eu vou pular nesse paraquedas, tu vai pular, eu digo, pula desgraçado, pro inferno, que eu subo pro céu. Na hora, não tem perigo, não tem ninguém melhor, eu só preciso de Deus. Quem quiser estar do meu lado é com o lado de Deus. Não tem bom para mim não tem, só tem Deus. Pronto. Pastor, isso é orgulho, isso não que eu estou para servir os outros. Orgulho, se uma pessoa precisasse de mim, eu não servir, eu duvido. Eu duvido bater aqui de madrugada, de dia, de noite. Pastor, estou precisando disso. Pastor, eu duvido. Agora não venha dizer, é porque ele depende de mim disso, depende da... Tá aí o negócio. A única que eu podia afrouxar na minha vida, rapaz, Deus me passou na prova, porque a única que eu achava que eu... Achava e acho que eu não posso viver sem ela. É minha mulher. Um dia Deus deixou o diabo tomar, vou-me embora, aí eu arrumo suas trouxas. Mas quem manda aqui é Deus, eu vou servir a Deus, se você quiser, serve a Deus comigo. Se não quiser, pega o beco. Pronto. Depois que eu passei nessa, ela voltou e disse, foi o diabo que me pegou. Nós somos uma só carne e eu lhe amo. Você me quer? E eu digo, mas é muito. Aí tomo lua de mel, aí diabo, perdeu. Nem ia ter essa, veio de extra. Então, é Deus, meu irmão. Estou nem aí, meu amigo. Meu negócio é com Deus, eu conheço com Deus. Ah, porque isso aqui... Não quero nem saber, não tem bom. Não tem bom. Eu só confio em Deus. Agora, ajudo todas as pessoas que precisarem. Pronto. E quero que Deus me dê sabedoria para usar os bens que Ele me dá para a glória dEle. Mas também não ser deixado ser roubado, como fui roubado, fui dilapidado, porque confiava e o diabo mandou muito ladrão para cá e me roubaram muita coisa. Mas Deus foi me ensinando, e agora eu sei, né? Eu sei segurar. Senão ia terminar acabando tudo, eu ficava sem nada, pronto. Ia servir a Deus como? Então, essa é a realidade. Então, na verdade, as nossas atitudes com relação à riqueza servem apenas para dar sinais dos verdadeiros eleitos. Dependendo de como cada um lide com essa área, podemos deduzir a que Deus ele está servindo, se ao único e poderoso Deus ou se ao falso Deus Mamon, Deus da riqueza. Meus irmãos, Deus condena os que usam suas riquezas com egoísmo, individualismo e avareza.
esquecendo que a igreja precisa atender aos seus necessitados. Esses vão para o inferno com todas as suas riquezas. Agora imagine, meus irmãos, o que acontece com aqueles que detêm os 10% do dízimo que Deus pede e ordena claramente que ele seja devolvido. Porque é de Deus, não é seu, é de Deus. Se você entrega, se você não entrega, é ladrão, amaldiçoado. E o destino do ladrão e amaldiçoado é o inferno. Malaquias 3, 8, 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus disse, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Aí o cara vem com a história de dizer, não, rapaz, dízimo não existe mais não. Você tem que ser fiel, rapaz, é com tudo. Sua riqueza tem que ser para a glória de Deus. A maneira que eu uso para mim tem que ser para a glória de Deus. Eu não posso usar o dinheiro de Deus para ir para uma boate. Eu tenho que ir para um lugar onde eu honre a Deus. Eu tenho que ir para... Tudo é para a glória de Deus, meu irmão. Até aquilo que é meu, eu tenho que usar para meu aprazimento e glória de Deus. Quanto mais aquele que diz que é dele, você tem que devolver. E o cara não devolve. Não tem desculpa. Não tem desculpa, não tem. É muito clara a palavra. Sabe por que Deus alerta e fala tão duro? É para ferir a consciência, a mente daqueles que são seus e estão enganados pelo ladrão e pai da mentira chamado Satanás. É uma demonstração que visa o bem e a recuperação da consciência do que são verdadeiramente filhos de Deus, mas também para confirmar no inferno aqueles que recalcitram contra a palavra. 1 Timóteo 1, 5 diz assim, ora, o intuito da presente admoestação minha para vocês, visa o amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Os caras falam besteira, ousadamente asseveram coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, e o povo acreditando. Sabemos, porém, que a lei é boa. Essa lei que o pastor Humberto está pregando aqui, essa aqui é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricidas, matricídios e homicidas. Essa lei aqui é para esses, rapaz. Quem recebe com alegria, é de Deus. Sabe quem é que se revolta? São esses aqui. Aí diz que eu sou duro. Deus está dizendo que quem não recebe, se você não recebe de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para quem? Transgressores. Quando a lei dói no lombo do cara, quando o cara não aguenta a pregação do pastor Humberto e sai com ódio do pastor, e vai-se embora, graças a Deus, e não volta mais, é porque Deus disse que essa lei aqui é para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios, profano, parricida, matricida e homicida, impuro, sodomita, raptores de homem, mentirosos, perjuro e para tudo quanto se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho na glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Estou dizendo nada de mim, meu irmão. Eu chamo o cabo aqui de uma coisinha ou outra. Deus passou meia hora chamando de tudo isso. Ladrão, pecador, parricida, profano, matricida, homicida, impuro, sodomita, raptor, mentiroso, perjuro. E sou eu que sou duro? Isso aqui é Deus dizendo, né, pastor Humberto? Não. Muitos que se dizem crentes querem ser ricos. Quer ser rico de qualquer maneira. Mas seja sincero. Ao relembrar essa passagem, para nós encerrarmos,
ao relembrar essa passagem, você queria ser aqui na terra o pobre mendigo, Lázaro, ou o abastado homem rico? Eu gostando dessa palavra, eu tenho certeza que Deus brincou aqui. Eu tenho certeza, porque eu tenho certeza que quando Deus chama de abastado, Deus queria chamar de abestado. É muita coincidência. Abastado. Tu só tira o A e bota um E. É só uma letra que muda, meu irmão. Fica abestado. Então, toda vida que eu falava abastado, pode ter certeza que está no meu coração com E, viu? Porque o rico que não tem Deus, o rico que é desse tipo de... sem dúvida nenhuma, abestado. Não tem outra qualificação, adjetivo para ele, não. Olha aqui, quem é que tu queria ser? Esse pobre aqui ou esse rico? Vamos ver essa aqui, aí você escolhe quem você queria ser. Está em Lucas 16. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, era a roupa mais cara que tinha na época, e de linho finíssimo, esse piorou, era preço de ouro, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O cara, ele se sentava lá, aí a mão dele cheia de anel de ouro, aí várias mulheres aqui abanando ele, outras sentadas no colo, outras alisando os pés dele, a outra dando a bebida na boca dele. Era assim. A cena era essa, para vocês entenderem. Aí tu escolhe quem que tu quer ser. Então, esse homem rico se vestia de púrpura de linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ferida, meu irmão, dos pés à cabeça. Jazia à porta daquele. Jazia quer dizer, estava lá como morto, na porta do rico. Só encostava nele os cachorros para lamber. Está lá. Não tinha, o homem fedia de longe. Os dois olhos, ninguém sabia se era os olhos ou era ferida, porque era uma ferida, tudo era ferida. E o rico lá dentro desse jeito. Continuando a história. E esse cara, ele ficava desejando se alimentar das migalhas que caiu da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. E ele não podia espantar, porque ele estava tão doente, tão mole, que os cachorros vinham lamber e ele não tinha força para espantar. Aconteceu, morreu o mendigo. Aí o cara foi e morreu. E ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Olha essa observação aqui. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o céu, para o seio de Abraão. Aí em seguida, morreu também um ricão. Ó, o cara tinha tudo, viu? Quero saber, não foi que ele arrumou caminhão para levar para o céu, essa surra tudinho. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha a diferença. Olha aqui, ó. O pobre, o Lázaro, o anjo levou para o céu. O rico disse que foi sepultado. Foi para o buraco. Isso representa o quê? O céu é em cima, o abismo é embaixo. Um foi para o céu, o outro foi para o inferno. Olha, vou lhe lembrar. Rapaz, as mulheres que o rico tinha, era mulher bonita, viu? Aí era cada mulher, cara. E era ouro de tudo que é jeito. Ele não precisava andar porque carregavam ele. Aquelas coisas de... Era demais, o cara era demais. Porque você tem que escolher, aí tem que dizer as qualidades, né? Porque, eu vou dizer uma coisa. Tinha certo momento que valia a pena, viu, o negócio do rico. Porque o cara tinha tudo, tudo. Aí, ó, morreu também um rico e foi sepultado. Mas como é que você está dizendo que tem tanta certeza que foi para o inferno?
que o sepultamento aí, o buraco, representa o abismo do inferno? Porque continua aqui o texto, diz assim, ó. O texto diz assim na sequência, ó. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aí mudou a história. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Acaba na chama do fogo do inferno. Estava lá tomando vinho, ó. A mulher dando tudo a ele, abanando ele, o caba numa boa. Aí, de repente, rapaz, num piscar de olhos, o cara se vê numa situação dessa, pedindo uma gotinha d'água na língua dele, porque estava a chama lá. E o pior é que no inferno ninguém morre, né? Não morre não, no inferno ninguém morre não. Todo mundo tem vida eterna, todo mundo. Todo mundo tem vida eterna. Aqui lá, quando eu pego um escarnecedor, eu peco não sei o quê, eu digo, peque, você não gosta? Peque. Uma coisa eu lhe garanto, você vai para a vida eterna. Ele não sabe que é no inferno, no fogo do inferno, né? Mas não é isso que você quer? Pois faça, mande ver. Aí, ó, e o bom é que ele disse, Pai Abraão, foi outra coisa que eu me admirei, quando Deus estava me dando o estudo desse texto. Aí eu pensei que Abraão ia dizer assim, pai o quê, rapaz? Eu sou lá teu pai. Mas olha o que foi aqui, disse porém Abraão, filho, chamou de filho. Aí eu fui entender que todos nós, já preguei aqui, somos filhos de Abraão, né? Somos os filhos da carne, que é da linhagem de Ismael, e somos filhos do Espírito, da linhagem de Jesus. Todos são filhos de Abraão, mas nem todos são filhos de Deus. Então o rico não mentiu não, Abraão era pai dele, só que Abraão era pai dele, mas Deus não era. E Abraão era pai do Lázaro, e Deus também. Abraão, filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida? Você lembra, meu filho? Você queria riqueza? Não era isso que você queria? Pois você recebeu. E Lázaro igualmente os males. Agora, ele não murmurou, ele ficou na dele. Agora, porém, aqui, ele está consolado. Tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outro não pode, nem os de lá passar para nós outros. Meu amigo, aqui foi Deus que separou o inferno. Eu não posso fazer nada, rapaz. Nem eu posso passar para aí e nem posso trazer você para cá, ó. Tu aproveitou lá, cara. Agora fica no fogo eterno. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Outro ensino grande aqui. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Acaba que chega lá, mande lá. Aí sabe o que Abraão vai dizer? Tem o doido do pastor Humberto lá pregando, repetindo. Diga ele que vai ouvir ele. Deus diz que nós não podemos ouvir os mortos. Eu não posso mandar morto falar, não. Se tu não escuta o vivo falar, como é que tu vai escutar o morto? Está vendo aí? Está vendo aí? É o que ele diz aqui, ó. Respondeu Abraão. Não vou não mando ninguém não. Eles têm Moisés e os profetas. Quem é os profetas? Está incluído não, pastor Humberto? É os que pregam. Profeta não é o que profetiza, profeta é o que prega a profecia. Por isso que hoje não existe mais profeta. Tem profeta hoje? Não tem mais profeta hoje. Isso é ignorância, falta de conhecimento da Bíblia. Quando fechou o cânon, fechou os profetas. Profetas é aqueles que profetizaram o que Deus mandou. Agora, eu sou chamado de profeta porque eu falo a profecia que já está profetizada.
Nós temos que entender isso. Então não existe profeta. Por quê? Porque o decreto fechou. Nada que eu fale vai mudar. Agora, por que é que o senhor fala e acontece, pastor? Porque está dentro da profecia. Deus disse, se fizeres assim, 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 vai acontecer assim. Aí eu olho para cá, está acontecendo. Eu digo, rapaz, vai acontecer assim. Aí acontece. Por quê? Porque já estava na profecia que foi falada. Então, hoje não existe mais profetas. Profeta é aquele que fala a primeira vez o que Deus tinha que falar. Depois que fechou o cano, acabou-se. Agora eu repasso a profecia que foi deixada. Eu sou profeta dessa forma. Não de profecia nova. Todas as profecias já foram deixadas. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ou seja, ouça o pastor Humberto, rapaz. Os profetas estão lá pregando a profecia que Deus deixou. Mas ele insistiu, não, pai Abraão. Olha aqui, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ah, pensou? Queria um morto. Queria aqui que Abraão pregasse o espiritismo, aí. Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, o que ele está dizendo aqui? Rapaz, se você não escutar o meu profeta, o homem que está pregando, pode ressuscitar morto. Ou seja, se você não for eleito, escutar a palavra, crer nela e obedecer, ressuscita morto na sua frente, você faz milagre, você cura, você faz tudo, mas você não acredita. Você continua no inferno. Eleição. Eleição, não tem por onde correr. Toda a Bíblia volta para a eleição. Bem claro, Abraão, porém, lhe respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nem que eu ressuscitasse Lázaro para mandar dizer para ele lá, ó, eu sou Lázaro, voltei aqui para dizer que Deus existe e tal, eles iam continuar fazendo a mesma coisa, porque eles não eram eleitos. Eles têm ouvido para não ouvir e olhos para não ver, para que não venham a se converter e ser salvos. É a palavra de Deus. Meus irmãos, aqueles que se acham ricos pelo que detêm na terra, na verdade são pobres, nus, miseráveis. Seu orgulho e soberba fatalmente os levarão para o inferno, por mais caridoso que seja. E aqueles que foram salvos e comprados pelo preço caríssimo do sangue de Jesus, e que se sentem pobres e sem valores, se não reconhecerem a salvação como bem maior, terão pobreza e sofrimento maior ainda no porvir. Isso nós temos que deixar claro. Porque o rico ainda tem a riqueza para enganar. Mas o pobre, ele não vê Deus e não vê a riqueza dele. Mas ele tem mais fé na riqueza que ele quer adquirir do que em Deus que deu a vida para ele. Isso é muito perigoso, meu irmão. Nós temos que ter contentamento. Em nome de Jesus, aprenda a agradecer a riqueza que Deus lhe deu, a vida eterna. Se Ele quiser lhe dar outras coisas, muito bem. Você não sabe se você vai ser chamado amanhã? Acaba juntou celeiro, fez um acúmulo de coisa que dava para viver a vida inteira. Tolo, hoje mesmo se pedirá a tua alma. Viva para Deus, sirva a Deus, honre a Deus. Se Ele lhe der alguma coisa aqui, muito bem. Se Ele não lhe der, Ele já lhe deu o bem maior. Ele deu a vida eterna, meu irmão. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo, pela exclusiva graça, sejamos ricos ou sejamos pobres aqui na terra, não nos deixe esquecer que como co-herdeiros com Jesus Cristo, temos o bem maior e por isso somos eternamente ricos. Por isso o nosso viver é Cristo e o nosso morrer é lucro. Deus nos abençoe. Amém.